Raigo, tenha cuidado com isso. Relaxa, pô, eu faço isso direto, molezinha. Ai, meu Deus! Época de festa junina é fogo, literalmente. Se você já foi uma criança fissurada em pirotecnia, sabe que ver uma bombinha explodir às vezes não era o suficiente. A gente buscava mais impacto, mais emoção, mais ousadia. Queríamos formas mais interessantes de intensificar a diversão, como, por exemplo, explodir objetos. Uma garrafa PET, por exemplo. Quando eu era garoto, eu e meus amigos passávamos o tempo todo colocando bombas dentro de garrafas até elas estourarem. A gente se divertia com a quantidade de fumaça que ficavam armazenadas ali dentro, chegando até a zoar os amigos apertando a garrafa na cara de quem tava distraído. Ainda bem que ninguém ali tinha asma, né? Imagina a tragédia. Mas criança não tem noção de consequência. A gente só deixa tudo na mão do anjo da guarda mesmo. Ah, mas aí você deve estar se perguntando, você fazia isso com outras coisas? Panela, ou mais perigoso, garrafas de vidro? Eu já fiz com panela uma vez e deu muito ruim. Ela voou e caiu no telhado do vizinho. O estrago foi grande. Deu a maior treta e eu acabei ficando de castigo. Agora, sobre a garrafa de vidro, olha, por mais que eu fosse inconsequente, eu tinha um instinto que me dizia que aquilo ali seria perigoso demais. Imagina se voa um estilhaço no olho. O que eu tenho de experiência com isso são os relatos de garotos da rua que fizeram e se machucaram feio. Então eu nunca fiz. Mas a prática não se limita a explodir objetos. Também rolava de criar novas explosões. Como, por exemplo, fazer um caminho de pólvora para ver a chama correr até a bomba no final. Ou até o famoso flash, que era juntar um montinho de pólvora, acender e ver aquele clarão ao invés da explosão. Ainda assim era perigoso e precisava de distância, pois o risco de queimadura era alto. E já queimei meu dedo fazendo isso algumas vezes. Ardia que só. E o arrependimento então? Não. Vocês já fizeram a combinação de várias bombas? Tipo, uma fogueirinha de explosivos para estourarem juntas? Aqui a gente chamava de pé de galinha. Se você posicionasse os pavis encostados em formato de pé de galinha, elas explodiam juntas, causando um som maior, mais forte ou constante, já que nem sempre estouravam ao mesmo tempo, mas sim em sequência. Parecia inofensivo quando eram poucas bombinhas. Era só acender e sair correndo. Mas teve um ano que eu e meus primos tiveram a brilhante ideia de inovar. Já estávamos na adolescência quando aconteceu. A festa estava fantástica, muita comida, fogueira queimando, povão dançando forró. Vocês gostam de forró? Eu gosto de ouvir forró, só não me chamem pra dançar. Juntou toda a galerinha do barulho para explodir algumas coisas e, do nada, minha prima deu a ideia. Nós vamos fazer o maior pé de galinha de todos, misturando todas as nossas bombinhas. Será que tinha alguma alma ali pra dizer que aquilo não seria uma boa ideia? Vamos! Se até agora você não conseguiu se identificar com isso, sinto muito, mas a sua infância foi meio meh. Vamos às explicações. Nessa época já tínhamos permissão para soltar bombas maiores. Mas quando eu era piquitucho, nanico, diminuto, eu só ganhava os estalinhos. Ou birimbinhas, dependendo da região do Brasil onde você mora. Na pré-adolescência já podíamos soltar as bombinhas, que pareciam pequenos palitos de fósforo. Vinha numa caixinha vermelha, a gente acendia na vela, jogava e via explodir. Antigamente elas funcionavam melhor, viu? Hoje em dia a maioria falha. E quando você já está mais grandinho, na fase adolescente, já pode soltar as bombas maiores. Aquelas que vêm em sacolas plásticas. Tinha a número 5, a 10 e a 20. Acima disso, só para adultos. Sai de baixo! Ha! Falhou! Então, começamos a montar o nosso pé de galinha ultra poderoso, misturando bombas de todos os níveis e, para garantir que todas acendessem juntas, desmontamos algumas e jogamos a pólvora por cima dos pavios. Ficou uma farofa de pólvora pura. De novo, nenhuma alma pra dizer que aquilo ia dar merda. Todo mundo ficou com medo de chegar perto. O pessoal se perguntava: E aí, quem vai acender? Eu não tinha noção dos riscos, mas banquei o corajoso. Chá comigo, eu vou acender isso aqui. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Lembra que eu disse lá atrás que a pólvora acendia que nem um flash? Pois é, tinha pólvora pra caralho! Eu me queimei feio. Quando eu olhei pra minha mão, ela estava toda branca, ferida típica de queimadura com pólvora. Senti muita dor, mas engoli o choro e tentei manter a calma. Meus primos me deram apoio, né?
Fui lá lavar a mão e passei a noite inteira, até o dia seguinte, sentindo aquela ardência. Nossa, se arrependimento matasse, viu? Dormir com dor de queimadura é horrível. Para minha sorte, não foi nada tão grave, mas poderia ter sido muito pior. Poderia ter atingido meu rosto, sei lá. Enfim, essa foi a minha história e ainda deu pra aproveitar o resto da comida. E se eu voltei a soltar bomba depois disso? O que você acha? Ah!